Prazer, uma honra tê-lo conosco. O Zandonai tem viajado o Brasil afora e fora do Brasil, contando aquilo que Deus tem feito na sua vida. E nessa noite, mais uma vez, nós haveremos de ver coisas fantásticas que Deus tem feito na vida do Zandonai. Obrigado por compartilhar conosco disso. O Zandonai, ele é advogado, casado com a Lisiane, que está aqui presente. Por favor, queira ficar de pé. Seu filho Pedro também está aqui conosco, por favor. Obrigado. A Maria Eduarda não está conosco? Hoje não. Hoje não, mas está no coração. Então, ele é graduado em Direito e pós-graduado em Direito e Tecnologia. É criador e produtor de cavalos crioulo. Atuou como ator na TV Globo, na série A Casa das Sete Mulheres. É consultor jurídico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e eu testemunho que ele é um grande homem de Deus. Por favor, aplausos para o nosso preletor. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, Zago. Eu queria dizer para vocês que, primeiro, da minha alegria de estar aqui, e, segundo lugar, que hoje de tarde eu perdi minha voz em algum lugar. Perdi minha voz há um tempo atrás da minha vida. Eu acreditava que talvez fosse para que eu não acontecesse ou que eu não falasse, mas hoje também entendo que muitas vezes há interesses de que não se fale algumas coisas. Peço que vocês tenham paciência, vou fazer o possível para transmitir essa mensagem, contar uma história da minha vida. Enquanto eu tiver um restinho de voz, enquanto eu tiver ainda mais um segundo de vida, eu vou estar compartilhando disso que eu tenho no meu coração. Pessoal, eu vou contar um pouco da minha história. E o legal é que hoje eu tenho alguns amigos aqui, uns quantos amigos aqui, que são testemunhas dessa história. Muitos deles passaram por essa história, que pode então no final vocês questionarem, porque estão aqui conosco. Um deles é um irmão meu muito querido, que ele disse: eu vou lá só para dizer uma coisa, Zandonai, é verdade tudo, porque eu vi. Mas então é o seguinte, eu nasci em Porto Alegre, nasci num lar católico, mas um católico que só ia na missa em eventos especiais, assim. Eu ia também muito na igreja, porque se a gente fosse na igreja, tinha direito a jogar bola no salão da paróquia lá, a cancha era muito boa. Então esses eram os motivos que eu ia na igreja, na verdade. Eu nunca entendi muito aquele negócio, não. Eu ia muito por outros motivos. E uma parte da minha família, da parte da minha mãe, era uma parte que era muito, sempre foi uma vocação espírita, de invocar espíritos e fundar importantes casas espíritas. Eu sempre fui um cara muito ligado, assim, por influência de toda a minha família, com as coisas espirituais. Vivi intensamente isto. Vi muitas experiências e demonstrações de manifestações de espírito, de invocação de espírito. E assim eu fui me criando. E dali depois um passo para mim me envolver com banda e com saravá, e logo depois com o direito. Me falavam que alguém tinha feito um trabalho contra mim, que eu tinha que fazer um trabalho para desfazer o trabalho, que era o trabalho contra o trabalho, que eu já nem sabia mais quem é que era quem no meio da guerra. Eu sei que eu vivia lá gastando dinheiro para me defender do trabalho, fazia um outro trabalho. E chegou um ponto que eu convivia tanto com essas pessoas, essas casas assim, que era normal. Minhas tias fundaram umas quantas. Minhas tias não pararam nesse processo. Uma virou bruxa, a outra virou uma batuqueira famosa assim, na praia. E a minha mãe incorporava toda vez que eu ia visitar ela e meu pai. Minha mãe incorporava e via uma entidade que dava ordens na minha casa, que aí todo mundo, na nossa cegueira, a gente acabava obedecendo aquilo tudo. Eu quero dizer para vocês também com muito carinho, talvez esteja falando aqui para pessoas que hoje
vão à casa espírita, que acreditam no espiritismo, em outras. Mas, por favor, não me queiram mal, só estou compartilhando uma experiência minha, que eu talvez possa servir, ser útil para alguém. Mas essa era a minha realidade, e a gente vivia tanto aquilo, que se alguém falasse qualquer coisa mal, a gente ficaria muito bravo. Depois eu continuei, e já formado, eu conheci uma moça muito bonita, era a moça mais linda daquela cidade, acho que até hoje era a moça mais bonita que eu já vi na minha vida, do qual me apaixonei, nós casamos, tivemos 2 filhos, tinha uma família muito bonita, nós tínhamos muitas coisas assim que eu sempre sonhei, desejei, minha criação de cavalos, um apartamento bom, cobertura, carro, moto, viagem. Quando casamos, passamos 60 dias passeando na Europa, vivemos muitas coisas boas, com grana, muito bem relacionado com o cavalo. Eu era presidente do núcleo, direção da Associação Brasileira. Muitas vezes sentávamos nós em algumas mesas, ou numa mesa na Expo Inter, e a gente brincava que aquela mesa ali, ela desequilibrava o PIB do Estado, e era mesmo. Até o vice-governador sentava junto. Então eu vivi essas experiências todas, mas eu quero dizer para vocês, no meu coração sempre teve um vazio, sempre teve um buraco, sempre faltava alguma coisa, e eu tentava preencher comprando um outro cavalo. Comprei um cavalo campeão do freio de ouro, o grande campeão de esteio, o bigrande campeão de esteio. Comprei, por um tempo, aquela sensação, ela se preenchia, mas logo eu voltava de novo, aquele vazio no meu peito, sempre faltando alguma coisa. Também havia sempre uma ansiedade e uma insegurança, então eu tinha que correr muito, para trabalhar muito, para ganhar o máximo possível, para tentar me trazer segurança, para tentar acalmar um pouco aquela minha ansiedade que eu tinha, aquele vazio no meu peito. Logo depois, como advogado e muito bem sucedido, alguns processos que eu tive logo no início da minha carreira, me permitiram essas coisas de comprar propriedade, de viajar e outras coisas mais. Eu conheci algumas pessoas que viam em mim um cara, sei eu, os interesses, me convidaram para uma sociedade secreta, do qual eu fiquei lisonjeado em participar, porque me falaram que eram poucos que eram escolhidos. E ali então andei um bom tempo, virei um estudioso, e fui me envolvendo cada vez mais, procurando. Depois, para mim, mexer com magia negra e feitiçaria foi um pulinho. Meus amigos não sabiam muitas coisas, eu também não sabia onde eu estava me metendo, o que eu estava fazendo, mas eu me sentia como um cara que ia no banco, pegava o dinheiro à vontade, assim. Mas um belo momento, eu fui visitar uma pessoa, que ele era um cara muito influente, nesse meio de coisas ocultas. Ele era em todas essas áreas, ele era um mestre, ele era tipo um guru. E ele me convidou para ir na casa dele. Eu cheguei lá e tinha muita coisa de feitiço e de magia. Eu fiquei encantado com aquilo tudo, porque eu já vivia no meio. E ali ele me sugeriu de jogar os búzios. Pode fazer, não tem o corpo fechado, não pega nada. Dava risada. Aí ele pega e me disse que ia acontecer uma coisa grave, com um filho meu ia morrer. Aí eu não gostei e respondi da maneira como eu sabia responder toda a situação de conflito, quanto é que custa para a gente terminar com isso. Ele me falou que a gente ia fazer alguns trabalhos, matar uns cabritos, umas galinhas, fazer uma oferenda com sangue, numa encruzilhada, meia-noite, e eu fazia tudo isso. Andava eu, meia-noite, matando animais, sangue, oferendas, as pessoas de preto, de vermelho, madrugada, meia-noite, beira de rio, beira de mato, aquilo não terminava, galinha dentro de casa, matança de bicho. E aí ele disse que teria que fazer mais uns trabalhinhos lá. Fui pagando, não era pouco, aquela brincadeira toda, mas eu queria me livrar daquilo. Mas foi que depois que eu envolvi a minha família, a minha casa, e trouxe aquilo tudo para dentro da minha casa, parece que chegou um ponto
que toda aquela sensação de que as coisas que eu ia fazendo, teve uma hora que disse, bom, agora terminou, agora tu é meu, eu quero cobrar essa conta. E começou a vir contra mim, em todas as coisas, mas principalmente dentro da minha casa, meu casamento, que era uma bênção, minha esposa, em tudo que a gente via, nossos filhos, eu nunca também imaginei, sinceramente, de que eu estava me envolvendo com, sinceramente, eu nunca tive a consciência clara de que eu estava abrindo a porta assim para o inimigo, nunca fiz assim com a intenção de prejudicar ninguém, nunca fiz. Eu fui sendo conduzido, e a cegueira espiritual é uma coisa muito, muito séria, porque tu não tem ideia, quando tu está mexendo com esse mundo espiritual, e leva de brincadeira isso, da gravidade que são essas coisas. Um belo dia eu percebi que começou a vir como uma cobrança de tudo aquilo que eu tinha mexido, tudo que eu tinha, porta que eu tinha aberto. O ambiente da minha casa começou a ficar ruim, a minha esposa já não era mais a mesma, tinha um semblante sempre triste, caído, e havia sempre uma tristeza dentro da minha casa. Aquele vazio foi aumentando, a ansiedade também aumentando, até que um belo dia eu tive malária. Você conhece malária? Cheguei em casa e minha mala estava na área. Eu disse, meu filho, vai, Deus te acompanhe. Eu não entendi, porque eu sempre fui o cara que bancava todas as coisas, me achava o rei da cocada preta, o cara que mandava prender, mandava soltar, o cara que era amigo de todo mundo, o cara que bancava, quem era. E aquilo me desestruturou de uma maneira, porque não era nem só o meu casamento, ou ela em si, porque o meu casamento já estava muito ruim, e a gente não sabia nem como consertar isso, mas era o vazio da questão da minha família, a sensação de perda, a sensação de trabalhar tanto tempo e tão duro de forma vã. E aí tinha uma coisa que eu achava que era bobagem, que era tal de depressão. Quando eu via alguém em depressão, eu dizia, para, isso é frescura, rapaz, levanta e vai. Mas não é frescura e não é bobagem. Eu comecei a passar por esse processo, perdi a vontade de trabalhar, perdi a vontade de ganhar dinheiro, vontade de cuidar das coisas, porque o que adiantava cuidar, se daqui a pouco, no mínimo detalhe, eu podia perder tudo, ou perder a metade como eu estava perdendo. Quantas coisas eu fiz para conquistar, e estava sendo, e a minha família também, meus filhos, a consciência que daqui a pouco eles estariam provavelmente sendo educados e tendo um modelo de um outro pai, que não era eu, dentro daquela casa, porque seguramente ela daqui a pouco teria outro relacionamento. E ali, a depressão foi me consumindo de uma maneira, eu fui perdendo a vontade de viver, a vontade de trabalhar. E eu até guardei uma frase, que curiosamente, eu tenho anotado algumas frases que eu acho bonitas, assim, para a gente refletir, e hoje achei numa velha agenda, e me lembrei, eu vou levar para compartilhar com eles, porque era exatamente esse momento que eu estava passando. Diz assim, para conhecermos os amigos, é necessário passarmos pelo sucesso e pelo infortúnio. No sucesso verificamos a quantidade, mas no infortúnio a qualidade. Eu quero dizer para vocês, nessa hora, eram muito poucos que sobraram. Muitos que sentavam à minha mesa, quantos eu ajudei de tantas formas, por relacionamentos, contato, e a maioria virava as costas, e pior ainda, sentia quanto passava, tinha um ar de deboche e de humilhação, assim, no ambiente onde eu estava, não tinha mais graça de estar em lugar nenhum. E foi indo que o que me sobrou foi meu pai, alguns poucos amigos, e nessas horas a gente lembra de Deus, né? Não sei nem como é que ele é, nunca me interessei por ele, mas essa hora a gente se lembra de procurar, e eu do meu jeito então resolvi buscar Deus da minha maneira. Eu fiz embaixo da escada lá de casa um oratório, tinha um baú ali, e eu de manhã cedo, todo dia ali me ajoelhava, e eu lia um pedacinho
do Evangelho segundo o Espiritismo, acendia 7 velas do batuque, vela de 21 dias, vela de 7 dias, rezava para tudo que é santo e mais um pouco, qualquer um, tudo quanto era aqueles santinhos da rua, eu pegava e pedia para todos eles o socorro, eu já não sabia mais nem o que pedir. E assim eu ia indo, cada coisa que eu encontrava, escapulários, tudo que era coisa que tinha ali, como é aqueles rosários, pendurando ali, imagem de santo, tudo que é santo. Então o que aparecia com santo ia para lá, tudo que eu encontrava. Um belo dia, eu encontrei um livrinho azul, que uma vez eu vendi um negócio para um cara e ele não quero te comprar, mas o que eu tenho de mais precioso eu vou te dar. E me deu um livrinho azulzinho, assim que tem nos hotéis, uma bíbliazinha, um Novo Testamento. Guardei aquilo e nunca me esqueço. Ele escreveu assim: para o refrigério da alma. Aí eu, quando achei, li, mas é exatamente o que eu preciso para o refrigério da alma. Botei lá no meu oratório. No outro dia da manhã, acendi minhas velas de 7 cores, vela de 21 dias, coisa daqui, ali, de lá, de tudo que é coisa. Invoco tudo que é santo e mais um pouco. Mas hoje eu vou ler o livrinho. E abro o livrinho. E cai num livro de Romanos, que eu nem sabia que Romano tinha escrito nada da Bíblia, nunca imaginei que tinha Romano. Achei que era coisa de judeu. E ali dizia: dai glória a Deus na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, e a paciência produz esperança, e a esperança em Deus não decepciona. E eu fiquei pensando: como dar glória a Deus se eu estou quase sem munição e todos atirando em mim? Dar glória a Deus como? Mas que aquela esperança em Deus não decepcionava. Mas que Deus, do que está falando esse livro? E continuei lendo, e dizia que Jesus, falava de um Jesus também que eu não conhecia, que tinha morrido por mim, para que eu tivesse vida, pelos meus pecados. Mas que Jesus é esse? E comecei a ler aquele livro, e ler aquele livro, e lendo o livro, comecei a me encantar com o livrinho, com quantas coisas que eu nunca tinha imaginado, e comecei a me emocionar. Resumo: naquele dia, enquanto eu li aquele livro, veio uma paz no meu coração, provei de uma paz que eu nunca tinha provado na minha vida. Naquele momento eu fui coberto por um ambiente de amor e de compaixão, que não me julgava, não me cobrava, mas só me abraçava, que eu não sei explicar. Eu já tinha vivido muitas experiências espirituais, mas uma experiência com o Espírito Santo de Deus eu nunca tinha provado. E aquilo foi tão maravilhoso que eu queria que aquele momento não terminasse mais. Depois eu vim saber que era o Espírito Santo, na hora eu não tinha a menor ideia. E ali, enquanto me abraçava, foi terminando aquele momento, veio uma paz, eu saía, depois só queria ler aquele livro, não acendia mais vela nenhuma, não queria mais nada com nada, eu queria ler o meu livrinho, todo dia da manhã, e lia o meu livro, e ali fui aprendendo coisas que foram me dando força, me dando ânimo, falando de um Jesus que eu nunca tinha visto, de um Jesus que amava, de um Jesus que perdoava, de um Jesus que restaurava as coisas, fez um cego enxergar, que fez um paralítico andar, que fez um morto ressuscitar. E ali dizia que tudo que tu pedisse em nome dele poderia acontecer, que ele garantia que acontecia, que ele falou que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Eu pensei: mas a vida toda eu nunca fui a ele, então onde é que porta eu estava batendo? E começou a fazer sentido o tempo todo, mas eu fui enganado, por me falaram de um grande arquiteto, que era Deus, mas descobri que o diabo se considera Deus, e o diabo não é criador de nada, ele arquiteta muitas coisas, mas criador ele não é. Descobri que todos os meus pecados, meus erros poderiam ser perdoados por ele, e ele é o único com poder para perdoar pecados. Puxa, aquilo foi me tomando, foi me dando uma alegria, foi me retomando o gosto pela vida, ao ponto que eu cheguei, um belo dia assim, uma manhã muito bonita, eu olhei assim aquela várzea que estava morando sozinho lá fora nessa época, e contemplei aquela várzea e fiquei olhando. Poxa Deus, só tu para fazer isso. Como é que eu nunca pensei, por que eu te rejeitei tanto a minha vida toda?
Por que eu perdi tanto tempo, abri tanta porta, que estou colhendo hoje? Deus, se tu existe mesmo, eu disse para ele, de maneira até desaforada, eu disse, se tu existe mesmo, eu vou te falar uma coisa, mostra que tu existe, me tira desse lugar, eu estou sofrendo, estou angustiado, estou sem força, tenho vontade até de morrer, Senhor. Se tu existe, aquilo está escrito naquele livro é de verdade, então faz um milagre na minha vida, e muda a minha vida, dá uma virada na minha vida, eu preciso muito, porque eu estou muito oprimido. E assim eu falei com ele do meu jeito, e aprendi que a gente pede tudo para ele em nome de Jesus. Via das dúvidas, vamos por ler o livrinho, né? Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nunca fiz isso, mas vai lá. E assim eu fiz, do meu jeito. Passam uns dias, não muitos, eu não sei se foi no outro dia, ou pouquíssimo, foi muito pouco tempo. Eu pego o carro, eu vou para o meu escritório em Porto Alegre, estou no meio do caminho, toco o telefone, era o número do Rio, vi que era 21, era o Jaime Monjardim, meu amigo, porque nós tínhamos conhecido, precisou de uns cavalos meus para fazer um comercial, nos tornamos amigos, e ele dizia, fiz alguns comerciais com ele, e sempre reclamava dele que nunca tinha nada do Rio Grande do Sul, só tinha coisa de nordestino, de Rio, São Paulo, nunca tinha nada do Rio Grande do Sul, e falava para ele da história, que tinha muita coisa bonita que eles tinham que fazer, sempre incomodava ele. Até ele me chamava de Bombacha, aí ele dizia, Bombacha, eu estou te ligando, para falar contigo, preciso de uma mão tua. Eu, Jaime, o que foi que precisa? Cara, o lance é o seguinte, estou saindo agora da sala do Mariozinho Vaz, aqui no Projac, ele era da Manchete antes, depois foi para a Globo, e nós vamos, tanto que tu me encheu os tubos, o negócio do Rio Grande do Sul, que eu estou te ligando de primeira mão, nós vamos gravar a Revolução Farroupilha. Eu disse, mas isso é maravilhoso, cara, vai ser muito legal, mas eu precisava da tua mão para o seguinte, eu precisava mandar uns atores, aí para o Rio Grande do Sul, para ficar na tua casa, para aprender a andar a cavalo, o jeito do gaúcho, falar, o jeito de vocês tomar um chimarrão, fazer um churrasco, o jeito de pegar uma faca, lidar com um cavalo, pegar o jeito do gaúcho, o sotaque, um pouco, quebrar um pouco do sotaque carioca. Então eu me lembrei de mandar para a tua casa a Mariana Ximenes, a Giovanna Antonelli, e foi falando, a Juliana Paz, e eu, e aí começou a falar mais um monte de atriz, e ele dizia, cara, vai ser a Casa das 7 Mulheres, eu, a minha? Não, o nome do negócio, vai ser a Casa das 7 Mulheres, e aí posso mandar, claro, manda essa mulherada toda, eu pensei, tá chovendo, né, na minha horta, e aí ele dizendo, vai mais o Tiago Lacerda, vai mais o Murilo Rosa, e eu disse, os homens não precisam mandar, manda as mulheres, os homens se viram por aí, e aí fomos brincando, e aí ele disse, eu disse, mas aí ele começou, cara, na verdade eu preciso mais, eu preciso ter os cavalos, eu preciso ter os amigos que tem instância, para a gente ver, para filmar aí, preciso que tu me ajude, e começou a pedir um monte de coisa, o Jaime, aí ele, eu sei que vai me dizer que tem teu trabalho, eu sei que tu é muito bem sucedido, mal sabe ele o buraco que eu estava, e ele, porque começou tudo, e aí tudo bem? Eu, tudo bem, que baita mentira, a gente diz, né, tudo bem, está tudo ruim, agora está tudo bem, ou às vezes nem está tão bom, a gente diz está tudo bem, e aí ele pegou e disse, cara, a verdade é o seguinte, eu acho que vou fazer diferente, eu preciso tanto de ti, queria que tu viesse para o Rio, e aí eu vou te colocar num lugar, vou te colocar num apartamento, ali de frente à Praia do Pepino, um hotel com todo conforto, e aí os atores vão estar convivendo contigo, tem muito mais coisas que eu preciso de ti, eu queria que tu fosse meu assistente, e começou a falar um monte de coisa que ele precisava, resumindo, pede quanto tu precisa, para largar tudo aí, e vir para o Rio para me ajudar a fazer isso, e me ajudar com esses atores, eles têm que conviver contigo, andar contigo, essa mulherada toda, e caiu a ficha, cara, e eu não conseguia responder para ele, porque na hora, eu sabia para quem eu tinha pedido, pela primeira vez que eu pedi uma coisa para Deus mesmo, o Deus Criador dos céus e da terra, eu pedi em nome de Jesus, como aquele livro me ensinou, e aquilo veio, eu sabia que era Deus que estava me respondendo, e quero dizer para ti, a coisa mais maravilhosa que pode ter, se tu ainda não provou isto, não deixa de provar, de tu poder falar com o Deus que te deu o sopro da vida,
o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, e falar com Ele em nome do Filho dele que morreu por nós, e tu sentir Ele te respondendo, e só tu e Ele sabem, ninguém precisa mais saber, isso basta. E aquilo era tão maravilhoso que comecei a chorar, não conseguia mais responder para Ele. Aí eu pensei, mas vai ser daqui a 1 ano, e eu preciso já. Isso, mas quando, Jaime? Ele, cara, estou até sem jeito, mas se tu pudesse, tinha que ser semana que vem. Eu mais chorava ainda, porque eu queria largar tudo de uma vez. Aí eu peguei meu código de processo civil, botei até o cantinho da pequena área, dei um bico nele, peguei e fui para o Rio de Janeiro, subestabeleci meus processos, tudo para meus amigos, dizia, cara, tu tá maluco, esse processo está trabalhando aqui há 10 anos, vai sair essa bolada, é uma bolada, então pega, batia, não quero mais, e larguei tudo. Estava muito estressado do meu trabalho, eu tinha trabalhado intensamente como advogado, muito duro mesmo, larguei tudo, e fui para o Rio. Chegou no Rio, puxa vida, o negócio era muito mais legal do que eu imaginava. O meu almoço, meus jantares eram assim como vocês aqui, só que com o pessoal do Jornal Nacional, com o pessoal das novelas, o pessoal do esporte, que era todo o elenco, um lugar especial na Globo, que é chamado Baixo Projac, que é onde fica mais o pessoal, assim, mais selecionado, né? Tem a pionada lá no outro restaurante. E ali eu estava sempre, o Jaime fazia questão que estivesse com ele, o tempo todo conversando. Era muita festa o tempo todo, viajando para muito lugar, e gente, convite para tudo. O maior trabalho que eu tinha era escolher o evento que eu ia. Aí vocês vão dizer, já sei, aí tu chegou lá, tu lembrou de quem te estendeu a mão, quando tu pediu a mão para ele, e foi lá e testemunhou, como está fazendo aqui, o quanto Deus é bom, e que eles também poderiam provar desse amor de Deus, mas infelizmente o meu caráter estava muito longe disso. Então logo recebi a benção, botei embaixo do braço, diz, Deus, agora tu não me atrapalha, deixa que eu me viro sozinho, e ó, lá me fui de novo, e enfiar o pé na jaca, fazer um monte de bobagem. Se eu já não merecia antes, eu acho que piorou mais ainda, porque eu tinha provado dele e virei as costas de novo para ele. Eu outra vez rejeitei a Deus. E o trabalho foi muito legal, teve muito sucesso, depois voltei, fiz novela, minissérie. Eu trouxe até umas fotos para compartilhar com vocês. Aqueles que não... Conta um pouquinho de algumas coisas minhas. Eu trouxe algumas fotos, já vai acender a luzinha ali, a gente vai poder ver. E... Tomara que vocês consigam ver daí também. E então foram muitas experiências legais que eu vivi lá, muito. Para ter uma ideia, tinha uma época que eu recebi o meu dinheiro da Globo, não era pouco a grana, porque eu tinha feito uma oferta bem desaforada, a minha proposta. Mas aí chegou um tempo que eu recebi o meu dinheiro, não gastava nada, porque tudo era pago, tudo, até minha comida. Alguns restaurantes disputavam para mim estar lá no restaurante, só pela presença e porque os atores estavam comigo. Essa foto eu já mostrei em dezenas de lugares, em várias cidades e fora do Brasil, já algumas vezes também. Eu quero dizer porque o autor dessa foto, quem está ali comigo, eu estou de chapéu verde, e de chapéu verde escuro, aquele gauchão aqui na minha direita, é a primeira vez que ele está aqui comigo, meu irmão Ronaldo, é a primeira vez que vem participar aqui conosco, ele sabe... Mas esse é o meu esporte, é a minha alegria, meu prazer com meu amigo, correr vaca, correr paleteada. Depois, então, eu passei a fazer uns quantos trabalhos. Aqui à esquerda é teatro de rua que a gente fez, à direita eu fiz teatro clássico em Curitiba, uma obra de Machado de Assis. Aí algumas matérias com os atores lá no Rio, justamente que eu estava ensinando eles a ser gaúcho, como eles diziam. Aqui embaixo à direita estou eu de camisa amarela, está o Werner, aqui de costa de camisa cinza. Você consegue enxergar daí? É? Ô Matheus, senta ali, ó, do lado do Ronaldo, vai ficar, vai te poder. Consegue enxergar, Mário? Aqui estamos também no jantar com o Jaime, com o diretor de uma revista.
alguns eventos que a gente teve participando, junto com o Tarcisinho, Zé Vitor, o Rodrigo Faro. Aqui, quando no Palácio Piratini eu recebi a medalha do Mérito Farroupilha, pelo que eu tinha feito pelo meu estado, que eu tenho tanta alegria de guardar essa medalha, porque eu fiz mesmo com muito carinho. E vou dizer para vocês, essa obra levou essa história do Rio Grande do Sul para mais de 200 países. Até eu comentava outro dia, na Itália, ela é chamada a Saga de Garibaldi. Então, em muitos lugares do mundo, a imagem do gaúcho, a história da valentia do gaúcho, ficou representada. Nunca o Rio Grande do Sul teve tanta evidência. Naquele tempo, por causa daquele meu amigo ali, nós trouxemos as gravações para o Rio Grande do Sul de volta. Por causa daquele meu amigo ali, nós colocamos o Rio Grande do Sul como samba enredo de uma escola de samba. Te lembra, Ronaldo? Muita coisa fizemos junto, esse meu amigão, meu irmão aqui. Aqui foi uma página inteira da Zero Hora, quando eu acabei convidado para ser o ministro das Finanças. A Casa das Sete Mulheres, a República estava numa crise tremenda e eu era o Dilson Funaro da época. Aqui, essa foto é muito legal porque, além de ator, além de produzir os cavalos, além da minha assistência, o Werner vem com aquela espada na mão, sem a menor ideia do que ele está fazendo. Do lado direito, magrinho ali, sou eu, e do outro lado está o meu pai. Nós estamos ali estrategicamente para justamente colocar ele no cavalo, pelas cuecas, umas 2 ou 3 vezes, quando ele estava fora do cavalo, para poder dar segurança para o ator. E muitos desses atores, a gente, com a experiência que eu tinha de rodeio e tudo, de pegar a ginete quando estava caindo em rodeio, tinha uma tropilha de cavalo para rodeio. Então, com essa experiência que a gente tinha lá de gurizão, muitos desses atores eu tirei no colo para não se quebrarem. Tanto que a amizade que eu tenho com eles até hoje, dessa gratidão que eles têm. Todos eles. Aí umas cenas nossas lá no Rio, aqui de cabeça branca, à direita, embaixo, meu pai, que foi junto, né? Já depois em Porto Alegre, o Ronaldinho, tu está de novo ali, ó. No baixo da página, bem à esquerda, está o meu amigo Ronaldo. O Ronaldo, meu compadre, meu irmãozão de quantos anos? Quanta gauchada. Essa foi uma festa o Tiago veio para fazer uma peça em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, e comemorou o aniversário do filho aqui com a gente. Isso vai tietagem, desfile e outras matérias. Aí eu aprendi a lutar espada, e treinava espada com ele na parte de cima, estou eu e o Tiago, meu grande amigo até hoje, somos muito amigos. Aqui estão meus filhos, junto com a Giovana, nas gravações em Bagé. O Tiago com eles, pequenininho, até foi legal, porque eu levei eles para assistir o Tiago agora há pouco tempo. Meu filho está ali, o pequenininho da foto. Levanta aí, Pedro. Só vê o tamanhão que tu tá. Pode ficar bravo comigo. O tamanhão, meu baixinho ali. O Tiago disse assim, bah, mas cresceu, rapaz. Aqui depois eles me visitando em casa, Zé de Abreu. O último filme que eu participei agora, com alguns atores, o Tabajara Ruas, que é um grande cineasta aqui no Sul. A gente trabalhando, o Pedro já me ajudando lá no fundo da tenda. Um comercial que a gente fez para Vivo. E bem, por enquanto é por aí. Pode deixar aí mesmo. Tá bem. Então vou seguir. Então eu trouxe algumas fotos, a gente lembrar só um pouquinho dessa época. Mas aí eu volto, chegou um ponto, terminei a Casa das Sete Mulheres, terminei meu trabalho, de cabeça erguida. Cheguei na direção, vou embora. E o Jaime ficou surpreso, porque ele queria que eu continuasse no Rio, fazer algumas coisas. O Jaime, vou cuidar do meu filho. Porque essa altura do campeonato, a minha esposa já estava vivendo com outra pessoa, e morando em Santa Catarina, meus filhos com ela, aquela cena que eu não queria, já estava acontecendo, e eu senti de voltar para o Rio Grande do Sul. O Pedro me falou que queria morar comigo, então era a oportunidade de eu pelo menos ter a companhia do meu filho, e achei que o Rio de Janeiro não era ideal, vim para Porto Alegre, aliás para Gravataí. O Pedro veio morar comigo, foi um período muito legal, mas nesse período quando eu voltei,
eu fui visitar meu irmão mais novo. Tem 2 irmãos meus que foram viciados em cocaína no último do estágio, que minha tia está aqui, tia Delci, sabe disso, né, tia? Não tinha mais esperança, a família toda. Chegou a um ponto, era tanta tristeza, que se viesse a notícia que um desses meus irmãos tinha morrido, olha, a gente nem chorava, era muito triste pela situação que se encontrava. Aí esse meu irmão mais novo, os 2 foram libertos da cocaína. E vou dizer uma coisa para você, só tem um com capacidade de libertar, verdadeiramente. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou te falar aqui. Não é Maria, e nem José, nem Pedro, nem João, e nem ninguém. É Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Porque quem foi na cruz foi Ele, não foi nenhuma outra pessoa. Quem morreu pelos nossos pecados foi Ele. Aquela cruz era feita para nós, era feita para mim. Mas pelo amor que Deus tinha por nós, Deus mandou o Filho para que Ele fosse na cruz, para que nós pudéssemos receber o perdão dEle. E aqueles meus irmãos tinham sido libertos pela mão de Jesus Cristo. Eles sabiam quem era Jesus. E esse meu irmão, eu fui visitá-lo e ele estava com um olhar todo eufórico, estava com um brilho no olho. Eu pensei, meu irmão, será que voltou a usar essa porcaria? Não acredito. Porque ele estava muito eufórico, assim, tipo o cara chapado mesmo, né? Só que era diferente, porque ele não estava com os olhos vermelhos, nem para baixo, era uma alegria. Eu fiquei meio intrigado com aquilo. Ele chegou e disse, cara, estou indo num lugar aí, só assim, não me convidou, só contou. Tu tem que ver que legal, cara, estou com uma paz no meu coração, uma alegria. Mas que lugar é esse, Jaco? Eu estou indo aí, uns caras leem a Bíblia. Cara, não vai dizer que tu te meteu numa dessas religiões, desses crentes fanáticos aí. E ele se calou. Daí, calou. Quem cala é consciente. Velho, não te mete nisso aí, isso é uma roubalheira, rapaz. Sai fora desse troço, embrabeci, demora. Estouro com ele, ele se calou. Aí eu perguntei para minha cunhada lá na cozinha, onde é que era, que meu irmão estava indo. Aí ela disse, assim, na 64, nos sábados de noite, às 8 horas. Aí eu pensei comigo, não, tudo bem. Primeira oportunidade que tiver, eu vou lá tirar meu irmão dessa roubada, eu sou o irmão mais velho. Vou acabar com essa palhaçada toda, vou pegar esse pastor pelo pescoço e vou mostrar para ele quem é quem, papapá. Bem assim era o meu pensamento. Foi então que eu pego. Passaram mais alguns dias. Eu fiz um leilão, o Ronaldo sabe, foi um sucesso, né, Ronaldo? Há 10 anos atrás, vendi como quase R$1 milhão, uns 700, 800 mil. Então eu não tinha problema de grana, não tinha problema de saúde, não tinha problema de nada, nem mesmo do coração, que já estava, pelo menos, já tinha uma ferida, uma casquinha bem boa por cima. E eu, cheio de namorada, fui me achando o rei da cocada preta. E eu fui para Porto Alegre para namorar. Ia pegar um cineminha, passear, vim. Eu estou dizendo isso porque eu sei que muitas vezes a gente chega e entra numa igreja, como a gente reconhece que precisa, e Deus está ali de braço aberto e socorre. Mas eu não fui por nada disso. Eu não precisava, na minha cabeça não precisava de nada. Eu precisava tirar o meu irmão daquela roubada só. E como era sábado de noite, eu estava vindo ao Porto Alegre, banho tomado, carro limpinho, dinheiro no bolso, tudo tranquilo. Fui ver, era muito cedo, não era nem 8 horas ainda. E eu pensei, e eu vinha vindo devagarinho, e disse, hoje que eu vou passar lá e vou pegar aquele pastor pelo pescoço, e vou tirar meu irmão nessa roubada, e vou fazer um maior barraco naquele troço. E assim eu fui, cheguei ali na frente. Quando eu entrei, as luzes me ofuscaram muito, eu fiquei, talvez tenha estado tanto tempo em treva, coisa escura, mas não sei, mas para mim me ofuscou muito aquela luz, e eu vi as pessoas felizes, alegres, cumprimentando, e aquele ambiente era muito estranho para mim, porque eu via que não era os ambientes que eu vivia, onde as pessoas se cumprimentavam, mas na verdade antes passavam uma olhadinha, ver se a roupa está tudo certinho, esse me serve, aquele não, ali não tinha, as pessoas se amavam umas às outras, entravam as famílias inteiras de mão dada,
o pai, a mãe, as crianças. Eu fiquei achando tão bonito, até porque eu nem tinha mais a minha família. E aquilo me deixou meio tonto, literalmente tonto. Eu sentei na cadeirinha mais perto da porta e pensei, daqui a pouquinho eu melhoro e vou me mandar daqui. Porque a vontade era sair dali, mas também não consegui, e eu fiquei ali. Logo começaram a cantar os louvores, e eu fui ouvindo aquelas pessoas cantando coisa tão bonita para Deus, que nunca tinha visto, também nunca tinha imaginado. E aí aquele homem que eu queria pegar pelo pescoço, sobe lá em cima e lê um trecho daquele livrinho abençoado, que tanto tinha me socorrido na hora do sufoco. E o cara leu um trechinho, e começou a explicar. E aí eu só pensava assim, pá, Deus de novo aqui, cara, falando comigo através desse livro. E eu pensava que todas as pessoas ali, eu podia ir embora, todo mundo, que era todo mundo figurante, aquela cena era eu e ele só. O resto estava ali só para preencher, como se fosse preparar só para mim estar ali. Porque ele estava falando diretamente comigo. Falou de perdão, de restauração, de cura, de um Deus que ama. Não um Deus vingativo, nem um Deus bravo, mas um Deus amoroso, que a gente deveria buscar e conhecer, reconhecer, aquele que nos deu o sopro da vida, e que ali naquele livro sagrado, que levou milhares de anos para chegar até na nossa mão, quantos mártires morreram por aquele livro, estava lá em cima da mesa do padre, mas eu não conhecia, e aquelas palavras foram entrando no meu coração. Eu sei que no final daquela reunião, ele perguntou quem é que queria, quem é que aceitava entregar o seu fardo para que Jesus te ajudasse a carregar. E eu, aquele homem que eu queria pegar pelo pescoço, o máximo que eu consegui é me ajoelhar nos pés dele chorando e dizer, eu preciso muito disso, Deus me perdoa, eu continuei te rejeitando, Pai. Mas desde aquele dia eu nunca mais larguei. Eu nunca mais saí daquele lugar. Eu nunca mais deixei de ler aquele livro, nunca mais deixei de buscar a Deus com todo o meu coração. E conhecer mais aquele livro, e eram verdades ensinando como ser o melhor marido, como ser o melhor cidadão, como ser o melhor pai, como ser o melhor pessoa na sociedade, como ajudar os outros, como fazer com que as bênçãos de Deus chegassem até a minha vida. E quantas vezes eu vi aquele homem comentando que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus, desde que tu colocasse teu coração diante dele, ele poderia transformar situações que não tinham mais saída, que estão fora do poder do homem. Eu tive irmãos na droga, não tinha mais chance do homem, nenhum de nós tinha chance, mas ele tinha poder, ele resgatou meus irmãos. Eu vi pessoas dentro daquele local, e continuo vendo ainda hoje, toda semana, pessoas que estavam sofrendo por opressão, de espíritos maus, que vinham trazendo opressão e sofrimento, e que foram libertas, até a expressão do rosto muda. Eu vi pessoas que estavam sofrendo e saíram curadas. Ainda há poucos dias, semana passada, recebi a visita de um grande amigo, que está com câncer no pâncreas, depois de uma hepatite C, e foi me visitar. Eu pegava os ossinhos direto com a pele, falava ainda sobre ele há poucos dias. Eu disse, Smith, sabe o que tu precisa? O apelido dele é Smith. Eu vou te levar num lugar e tu vai ser curado hoje. Tu quer isto? Eu quero. Mas não é os negócios de Deus. Claro que é negócio de Deus, cara. Tu conhece outro negócio que cura, que liberta um drogado? Tu conhece um outro capaz de transformar a vida de um homem? Eu andei em todos os caminhos, e vou dizer para vocês, só tem um com poder, dado por Deus, para salvar, curar, libertar e transformar, e salvar a nossa alma do inferno, e ele se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ali, ele foi aquela noite comigo, e naquela noite, aquele pastor orou por ele. No outro dia ele entrou chorando na minha sala, dizendo, Fernando, eu vim aqui te abraçar, porque eu consegui dormir essa noite, a minha dor passou, e é difícil até para mim dizer, mas eu acho que eu estou curado. E eu falei com ele ainda agora, faz 2 dias, ele me disse, cara, eu voltei no médico para dizer, doutor, mudou alguma coisa aqui,
cara, tua cor mudou. Eu sei, minha mulher disse que a minha cor mudou, meu apetite mudou. E o médico me examinou e disse, olha, eu até tinha dito que não adiantava mais tu fazer nada, mas vamos tentar então. A quimioterapia ou a radioterapia, uma das duas coisas, ele está fazendo, porque o médico disse que já não adiantava mais. Então eu tenho vivido coisas como essa toda semana. A maior alegria da minha vida, hoje, é junto com a minha esposa, poder visitar pessoas que estão sofrendo. E dizer para ela que existe um só em todo o universo, em todos os tempos, o Filho de Deus, com poder para curar, transformar, libertar, e trazer vida onde não há mais vida, trazer paz, porque Ele é o príncipe da paz, está escrito naquele livro, e é por isso que eu estou aqui, e é Ele que me sustenta, é Ele que me dá voz quando eu não tenho mais voz, Ele que me dá força quando eu não tenho mais força, porque Ele está aqui, porque Ele ama cada um de vocês, nenhum de vocês estão aqui por acaso, não, vocês estão aqui, pode pensar que tu veio, porque tu te convenceu, ou porque aquele teu amigo te povoou hoje para ele parar de me incomodar, mas você veio porque o Espírito Santo preparou essa noite para ti. E digo mais, tem um amigão meu que eu tenho muito carinho, está sentado ali, o professor Mário, me dá licença, eu vou contar essa história porque fiquei sabendo agora, do lado do filho dele, do Mateus, há uns 4 anos, ele me contando agora, eu já vi uma reunião como essa, mas não era aqui, era no outro hotel, lá em cima, no Blue Tree. Eu disse, mas é o mesmo capítulo, é a mesma turma. E aí ele disse, pois é, achei muito legal, mas não dei muita bola. E o Mateus disse assim, pois é, mas lá ele disse que ele abriu o coração para Jesus entrar. E hoje, a minha alegria, o secretário de educação da minha cidade, um dos políticos mais coerentes, mais sérios, que nós temos o maior respeito, foi professor da minha esposa, diretor da universidade, ele está aqui hoje com meu irmão na fé, e um dia encontrei ele também andava no mesmo buraco de treva como eu, adorando, saudando a imagem do grande arquiteto do universo, que não é o Deus que nós estamos falando, e ele me olhou com brilho no olho, e disse assim, cara, agora eu estou te entendendo, isso é muito legal, não é, Mário? E isso aconteceu lá naquela porta. Então, quero dizer, nesse dia de hoje, você até pode pensar que é bobagem, pode me chamar de fanático, eu já não estou nem aí para nada disso. Mas uma coisa eu vou te dizer, esta noite vai ser um marco na tua vida. Independente do que tu vai fazer no dia de amanhã, independente de qualquer decisão, nós só estamos aqui, porque mesmo que você não acredite, mas pelo amor de Deus, que hoje vive dentro do meu coração, e do coração das pessoas que te convidaram, porque o que é difícil a gente explicar, esse amor que a gente vive, uma paz que eu tenho hoje, que é aquela paz que eu falei que era um buraco que nunca foi saciado, hoje ele é saciado pela presença de Deus, do Espírito Santo que mora dentro do meu coração. A minha maior alegria hoje é compartilhar desse amor, para que mais e mais pessoas venham provar a verdadeira felicidade. Deus tem interesse, maior interesse em todos os desafios da tua vida, seja o desafio na tua empresa, nas tuas finanças, na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento, Deus tem o maior interesse em te ajudar, mas precisa para isso que você simplesmente abra o teu coração para Ele, e diga, Senhor, eu te aceito. Eu poderia passar aqui a noite falando de milagres e coisas lindas, que eu tenho visto e vivido, mas infelizmente não tenho esse tempo todo. Então eu vou resumir no que para mim foi muito marcante, porque estava completamente fora do meu controle. Eu estava então separado, mas já na igreja, eu então pedi a Senhor, eu quero uma nova mulher, Senhor, mas eu quero uma mulher cristã, uma mulher, Senhor, que te conhece. E assim eu pedia para Deus, e tentei umas 2 vezes com todo o meu coração, criar uma nova família, casar com outra pessoa. Conheci pessoas que eram dentro desse perfil, eu acreditava que era aquilo que Deus queria, mas lá no fundo do meu coração, tinha alguma coisa que estava sempre me inquietando, como quem diz, faltava alguma coisa para completar, não estava bem certo, e aquilo me incomodava. Eu tentei, mas não deu. Aí resolvi me aquietar, e diz, Deus, então eu me aquieto diante da tua grandeza, não quero mais tentar te dar uma mão,
Agora eu desisti de fazer força. Faz a tua vontade em mim, o teu querer em mim. Tentei algumas vezes dar uma mão para ele, dizer, Senhor, quem sabe aquela irmã bonita, querida, linda, que está ali na igreja. E até tentava, mas depois não dava certo. Não é fácil um relacionamento quando já tem 2 filhos. Não é fácil. É um esforço grande. Quero te dizer também, se você tem um outro relacionamento, se você está vivendo pela 2ª vez, ou 3ª, sei eu, cuide com carinho da pessoa que está do teu lado. Cuide como se fosse da primeira vez. Cuide como um namorado. O amor, o relacionamento é uma coisa que a gente regar com uma plantinha, cuidar todos os dias. O amor é uma decisão, não é um sentimento. Não é um sentimento. Eu descobri isso também na Bíblia. Porque quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro. Quando tu encontra um cachorrinho abandonado, tu tem uma coisa por ele, tu fica primeiro uma compaixão, aí tu decide, eu vou decidir cuidar dele. Eu vou amar esse bichinho. E tu começa a cuidar, e tu desenvolve um sentimento. Às vezes ele está velhinho, já nem está, mas tu continua, só o amor mantendo. Porque é o momento que tu pode ter sentimentos, mas é uma decisão que tu decide amar. E quando tu toma essa decisão, tu investe, tu te dedica. E quando tu ama de verdade, tu não fica cobrando o outro lado, tu faz a tua parte. O amor, tu pode dar, a vontade não vai faltar nunca. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. Então ame e cuide com o carinho que Deus te deu. Se é a tua esposa atual, aquela da tua infância, guarda com todo o carinho. Nós estamos precisando de testemunhos de que a família vale a pena. Eu chego que a televisão está tentando destruir a família. É uma pena eu ter que testemunhar isto, que a família é uma coisa preciosa. Isso devia ser uma coisa tão natural. E nos relacionamentos, procure respeitar o que Deus tem para você. Porque nesse momento que eu me guardei e disse, Senhor, agora eu me anulo, e eu quero agora o que Tu tens para mim, Senhor. Eu não quero errar mais, até para não machucar outras pessoas que não merecem que eu faça isso, não. E eu não quero também ficar me iludindo, e nem iludir ninguém. E eu me guardei, e fiquei pedindo, Senhor, seja feita a Tua vontade, seja o que Tu quiser. Pode ser aquela, pode ser, mas não importa, a Tua vontade. Aí eu dizia, no finalzinho da oração, eu dizia, menos a minha ex-esposa, aquela não, Pai. Ali eu sou duro, essa mulher nunca me amou, já me fez sofrer muito. E aí eu dizia, mas olha, contudo seja feita a Tua vontade, faz o que Tu quiser. A minha sorte que eu dizia isso. Eu fui repetindo aquela oração, até que um belo dia, toco o telefone, e era ela. Eu pensei, lá vem, aumento da pensão, e grana, o que vem? E ela me deixou tão surpresa, que ela disse, olha, eu estou te ligando, terminou meu relacionamento aqui, e eu estou voltando para o Rio Grande do Sul, o caminhão do pai não tá estragado, eu queria ver se tu podia me buscar com a tua caminhoneta. Eu fiquei tão surpreso com aquilo, dela pedir para mim, um troço daqueles, que eu disse, tá. Depois que eu disse, tá, eu disse, como tá? Vem de carroça, vem a pé, de bicicleta. Eu tinha preparado umas frases de efeito. Eu tinha preparado. No fundo, na minha natureza humana, era o que eu queria dizer para ela, mas eu disse, tá. E logo veio o bendito livrinho na minha frente que dizia, seja teu sim, sim, o que tem um não, não. Se diz sim, seja homem cumpre. Lá fui eu. Como um gato a cabresto até Santa Catarina fazer aquela mudança. Mas já quando eu fui, já encontrei. A minha filha veio comigo, meu filho voltou com ela, já foi ontem ao ambiente. Quando voltei, ela ficou no meu apartamento, ó, senhor, não força a barra, deixa lá, cuida da vida dela, e me dá uma outra mulher, uma mulher nova, uma mulher de Deus, eu quero uma mulher de fé, uma mulher da igreja. Mas aí passa mais um tempo, a gente começou a conversar sobre os filhos, mas nossa conversa já não era mais. Aconteceu uma coisa muito importante, muito importante, que eu acho que destrancou isso. Eu estou outro dia lá na igreja, onde eu nunca mais deixei de ir, e aquele pastor que eu queria agarrar pelo pescoço, agora eu agarro pelo pescoço para abraçar e agradecer a ele. E aí ele me diz um dia, que Deus pode restaurar todas as coisas, mas o princípio da restauração de tudo, por agir de Deus,
é uma coisa chamada perdão. Aí ficou ruim. Bah, essa parte, não dá para passar essa parte, arrancar essa página do livrinho. Mas aí que eu tinha que pedir perdão, mas como pedir perdão se ela tem que pedir para mim? Eu fui naquela luta para casa, aquela noite, eu fui até tarde, um papo bem sério com Deus. Pá, Deus, esse papo de perdão aí, tu podia passar, pô, isso aí não é assim. Aí o outro dia eu ligo o rádio, está lá na rede de mensagem, o pastor Isaías falando da importância do perdão, que tem que perdoar, que tem que perdoar. Quanto? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, nossa. E aí eu peguei, bom, eu quero é fazer o que Deus me pede, eu vou obedecer esse livrinho, tomei essa decisão. Esse livro tem mudado a minha vida. Já estava restaurando muitas coisas na minha vida, o meu caráter, as minhas finanças. E aí vou fazer o que Deus está pedindo. E marquei com ela, então, vou pedir perdão para ela. Convidei para jantar. Aí fomos no restaurante, chego lá e eu pensei, vou dar só uma canjinha e ela que vai se derreter pedindo perdão para mim e eu vou dar essa canja para ela. E eu cheguei e disse, olha, vim aqui essa noite, tu não estranhou outro convite? Não, mas que bom, a gente pode conversar. Na verdade eu queria te dizer que eu queria pedir perdão, se eu errei alguma coisa, essa é boa, né? Se eu errei alguma coisa, era um baita sem vergonha. Tinha um monte de amante, mulher, cheio de rolo quando ela pediu. A malária não foi à toa. Não foi à toa a malária, não. E só fazer um parênteses também. As minhas tias e a minha mãe, toda a minha família da minha avó, todas. Minha mãe morreu com 57 anos, consumida por câncer, minha avó morreu jovem. As minhas tias viraram bruxa, perderam o marido, a outra apanha da filha. É um caso mais triste que o outro. E eu oro que tenha oportunidade para poder Jesus entrar na vida delas e mudar, porque eu sei que Ele muda. E assim, eu então fui pedir perdão para ela, e ela disse, tá, tudo bem. E eu fiquei esperando a parte dela. Agora me dá pode dizer a tua frase aí, né? Eu fiquei esperando, e ela, garçom, pode servir. E aí eu fiquei muito indignado, e fui para casa, eu fui lá brigar com Deus, na beira da minha cama. Pô, Deus, tu não está vendo aí, ó, dei toda a oportunidade dela pedir perdão, fiz a minha parte, e aquele mesmo Espírito Santo, que eu já conhecia mais de perto, da intimidade que eu tinha com ele, disse, filhinho, fica tranquilo, tu fez a tua parte, agora deixa comigo. E assim foi, a gente começou depois a conversar já sem birra, e sem briga no outro ambiente, comecei a conversar, um dia marcamos para tomar um café, para conversar sobre coisas dos filhos. Quando ela entrou naquele café, parecia uma cena de filme, entrou em slow motion, o cabelo todo, e eu disse, que isso, cara, estou apaixonado pela mesma mulher, eu tenho que me internar no hospício. E fiquei ali, segurando a onda. Aí daqui a pouco, a gente conversando, e veio a história da gente ir no cinema, eu convidei ela para ir no cinema depois, mas que mancada, convidar a mesma mulher para ir no cinema, pô, tomara que ninguém me veja, pensei, né? Mas fomos, porque não sei por que deu também, acabei convidando ela. Quando ela entrou no carro, o cheiro dela já contaminou todo o carro, fiquei com aquele cheiro, veio tanta lembrança boa, de namoro, de noivado, de casamento, de tantas lembranças, aí fomos conversando, aquele papo de mulher madura, nem lembrava mais como era isso, coisa boa, cara. O assunto tinha lógica, era meu tempo, até as músicas, não precisava brigar pela música no rádio, tudo tinha uma sintonia, aquilo veio sereninho, como a chuva serena cai na terra seca. E quando eu fui deixar em casa, os nossos olhos estavam diferentes, havia já um brilho no nosso olhar. Eu sei que poucos dias depois me dei conta que eu estava apaixonado por ela mesmo, e percebi que aquilo tinha sido correspondido. Vem cá, meu amor, me ajuda a terminar aqui. E Deus me deu mesmo uma nova mulher, porque não demorou muito, a gente resolveu contar para os nossos filhos, assumir, entender que aquilo era um querer de Deus para a minha vida. Nos reunimos diante dos nossos filhos na sala, bem desse jeito aqui, senta vocês para que falar um troço sério aí. E eu crente que eles nem imaginavam, estavam os dois lá.
Já estava esperando a notícia. Mas nós não tínhamos andado, nós estávamos ali bem. Mas a gente estava anunciando então que a gente reconhecia que Deus estava tratando do nosso coração, estava restaurando a nossa vida, o nosso casamento. Nós estávamos divorciados há quase 8 anos. Separação, desquite, divórcio, tudo tinha direito. E aí nos abraçamos e choramos muito, os quatro não, os 5, porque ele estava junto ali, dava para sentir a presença dele. Tão bom sentir a presença de Deus no centro da tua casa, abraçando a tua família. Aquela paz que toma de novo, ver aquela paz lá da primeira vez, que inundou meu coração. Alma lavada, coração limpo, tudo se fazendo novo. Logo ela também aceitando, entendendo. No início não foi nada fácil, foi uma dureza fazer ela entender o que a gente estava passando. Ela não entendia nada. Só, tudo bem, vocês querem ir na igreja, vão, mas eu não me meto, tenho minha religião, vocês têm a de vocês. Foi muito difícil. E aí eu me lembro que a gente voltava da igreja feliz da vida e queria contar para ela, e ela estava com uma cara de quem assistiu Fantástico, um monte de tragédia, um monte de roubalheira que nunca parou. E bom, nós conversamos. E nós ali, louco para contar do que Jesus tinha feito, dos milagres que tinham acontecido. E foi, mas gente, chegou um tempo que nós tanto pedimos para Deus, que Deus, de novo, pela sua misericórdia, um dia nós encontramos ela no restaurante, e ela tem uma notícia boa para contar para vocês. Até nos assustamos. Eu falei para vocês que eu nunca ia fazer isso da boca para fora. Se eu não sentisse no meu coração, eu nunca ia me dobrar. Eu achava que vocês estavam tudo maluco e fanático. Mas eu queria dizer para vocês que eu também quero viver o que vocês vivem, sentir o que vocês sentem. Eu também quero entregar meu coração para esse Jesus. E nós de novo chorávamos, os 5 de novo. Aquela alegria tomando conta do nosso coração. Nunca mais paramos de andar, de compartilhar, de servir, de contar do que Deus tem feito na nossa vida. Muitas coisas. Agora passamos um mês passeando nos Estados Unidos, alugamos um motorhome, fizemos a costa da Califórnia, fomos à Flórida, os 4 juntos. Aquilo, só nós sabíamos como aquilo era um presente de Deus para a nossa vida. Todos os dias nos lembrávamos, agradecíamos a Ele, a alegria no nosso coração, porque Ele cuidou de tudo, não deixou furar um pneu, tudo. Olha, não dá para explicar, é só mesmo quem conhece Deus para entender e acreditar no que eu estou falando. Mas resumindo, depois disso tudo, a gente continua cada vez mais, por um simples motivo, porque Deus entregou o Filho dele pela nossa vida e não foi à toa. Vocês acham que toda a humilhação que ele passou, ser pregado naquela cruz, sem ter nenhum pecado, se isso não for amor, para que nós hoje, numa situação de dificuldade, ou para apelar por um filho, ou pelos negócios, ou pela saúde, ou pelo emprego, ou pelo casamento, ou seja qual for o teu desafio, se não fosse Ele, para quem nós estávamos hoje apelando? Que porta nós estávamos batendo? Eu já bati em muitas portas erradas, e estou compartilhando com vocês os meus erros, mas também os meus acertos. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, foi quando um dia eu tive uma coisa muito difícil para mim, que é um ato de humildade, e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, e eu quero entregar na minha vida, nas Tuas mãos, os meus desafios, quero entregar nas Tuas mãos, e quero desfrutar do que Tu tem para mim. E isso mudou toda a história da nossa vida. A alegria que nós temos, a esperança que nós temos, a paz que nós temos, é simplesmente imensurável. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para contar isso para vocês, para dizer que Jesus te ama, Ele tem um propósito na tua vida, e Ele quer tomar frente dos teus desafios, Ele quer transformar, Ele quer te ajudar. Nós queremos orar pela vida de vocês. Te peço, feche os teus olhos agora e baixa a cabeça um pouquinho, nós dois vamos orar pela vida de vocês. Deus amado e Pai querido, nós queremos te agradecer profundamente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, teu carinho e tua graça. Nós estamos falando
de Ti, Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em unidade com o Espírito Santo está no meio de nós. Pai, nesta noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros, Senhor. Te pedimos pela Tua misericórdia que não tem fim. Derrama do Teu amor e Tua graça, Senhor. Fala, Senhor, o coração de cada um. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por esta noite, obrigado pelo jantar. Obrigado pela vida desses homens e mulheres que têm se dedicado incansavelmente em manter essa obra, esse trabalho, para que tão somente pessoas venham a Te conhecer e receber as bênçãos dessa graça, Senhor. Tu és o Deus da vida, o Deus da paz. Nós te amamos, Senhor. Precisamos de Ti. Entra na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa empresa. Toma frente dos nossos desafios, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, eu te peço nesta noite. Derrama Tuas mais ricas bênçãos sobre cada um aqui nesta noite. Entregando, Senhor, a cada um aquilo exatamente do que ele precisa. Embora eu sei que Tu sempre dá muito mais. Derrama, Pai, bênçãos sem medidas. Restaurando, curando, a cura física no coração, abençoando, transformando, provendo, Senhor, prosperidade, alegria, saúde, em todas as áreas. Nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, pois sabemos que Tu és fiel, Tu não falha. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero, para mim encerrar, eu não posso encerrar sem dizer algumas palavras junto com vocês, quero que vocês me ajudem. Naquele livro de Romanos, que hoje eu entendi que era o apóstolo Paulo, ou São Paulo, que escreveu uma carta para a igreja dos romanos, ele escreveu dizendo, que se com tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, e creres isso, aí então, nós recebemos a salvação, e damos autoridade e liberdade para Deus vir e agir nas nossas vidas. Então, por isso, eu quero te convidar a repetir essas palavras comigo. Peço todos, repitam comigo, bem fortes, assim, Deus, mais forte, Deus, nesta noite, eu te agradeço, por este momento, que eu tirei para te ouvir, pois creio, Senhor, que esse é um testemunho, do teu poder, do teu amor, e da tua graça, e diante, Senhor, dos teus anjos, eu declaro nesta noite, com a minha boca, crendo no meu coração, que Tu és o Filho de Deus, e eu aceito o que Tu fez por mim, naquela cruz. Declaro que Tu és meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no Teu livro, o livro da vida, pois como diz a Tua palavra, graças a isso, eu recebo salvação. Entra na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus negócios, no meu coração. Eu sou Teu, faço uma aliança contigo, entrego nas Tuas mãos a minha vida e o que eu tenho de mais precioso, pois Tu és o autor da vida, Tu és o meu Deus. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Com o saudinho da voz que eu tenho, quero que vocês me ajudem. Só levante a mão. Quem nunca tinha feito essa oração e fez hoje pela primeira vez? Só levante a mão. E se não for abusar, eu quero te pedir, fica de pé um pouquinho, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar para a vida de vocês. Fiquem de pé, sem vergonha, aqui não tem uma família. Fiquem de pé, todos que levantaram a mão, que disseram isso hoje pela primeira vez. Ou melhor, nós queremos orar e abraçar vocês. Vem aqui na frente um pouquinho, vem cá, junto com a minha esposa.
Nós somos uma família, pode vir para cá, vem cá, fica aqui um do lado do outro, nós vamos orar por vocês. Venham todos, vem, nós vamos orar por vocês. Até porque como é uma família, nós também queremos conhecer vocês, queremos orar e abençoar a vida de vocês. Isso, pode ir ocupando lugar para lá, ficar um do ladinho do outro. Glória a Deus, que bênção, pode ficar do ladinho ali também. Mas antes é uma pergunta para fazer. Falta mais alguém que está envergonhado? Está constrangido? Ou está em dúvida? Porque esta é a noite. Às vezes o cavalo passa encilhado, é só botar o pé no estribo. E eu te digo, mas na dúvida tu vem. Na dúvida tu vem. Te arrepende em casa depois. Depois tu fala com Deus, se acerta com Ele. Isso, meu irmão, senta aqui na pontinha. Deus sabia, estava esperando por ti. Quero fazer mais uma pergunta também. Quem porventura já conhece, já provou desse Deus, como um dia eu provei e também virei as costas para Ele, e anda meio afastado, o desviado dos caminhos, e quer aproveitar esta noite para se reconciliar com Deus? Tem alguém aqui assim nessa noite? Glória a Deus. Eu digo isso porque cada alma é muito preciosa para Deus. E Deus preparou essa noite com todo carinho. Quem te convidou essa noite, tu pode ter certeza, te ama muito, te convidou com muita consideração, te convidou para dividir com você o que tem de mais precioso. Ai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que lindas essas lágrimas, glória a Deus. Nós queremos orar pela vida de vocês. Vocês simplesmente coloquem a mão sobre o coração e recebam. E agora eu quero convidar vocês que convidaram eles, que são os padrinhos desta noite. Levantem as mãos, nós vamos cobrir a vida deles em oração. Vocês simplesmente recebam, porque esta é uma noite muito especial, principalmente para Deus, porque Ele vem há anos, desde o nascimento, esperando por este momento, que Ele tem liberdade para agir na tua vida. Nós vamos abençoá-los. Papai, nesta noite, de novo, Senhor, não cansamos de te agradecer, não só pelo que Tu tens feito, mas por quem Tu és, e pelo que Tu vais fazer na vida de cada um, Senhor. Pai, como Teu filho, como um homem, Senhor, que Te ama e tem aliança contigo, eu ministro, Pai, as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Todos nós, Senhor, em unidade, como igreja, como irmãos, nós abençoamos a vida de cada um deles, para que eles venham, Senhor, a provar deste amor, desta paz, e receber aquilo que Tu tens preparado para cada um deles, Pai. Pois hoje eles já receberam o bem mais precioso, que é a salvação. Que talvez hoje, Senhor, eles nem entendam a grandiosidade disso, mas eu coloco, Senhor, a vida de cada um deles nas Tuas mãos. Te peço, Senhor, guarda cada um no calor do Teu abraço, na palma da Tua mão. Te peço, Espírito Santo, guia cada um a toda a verdade, Senhor. Ensina, guia, conduz. Tu és o nosso conselheiro, aquele, Pai, o autor da vida, em unidade com Deus, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós Te amamos e Te adoramos pelo que estás fazendo. Nós abençoamos a vida de cada um aqui. Ministro cura, restauração, libertação, milagres, sinais e maravilhas acontecendo na vida de cada um de vocês aqui nesta noite. Nós todos abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. A partir desta noite, coisas maravilhosas começam a acontecer. A coincidência não existe mais, mas o poder de Deus começa a operar na vida de cada um aqui nesta noite. A paz, a alegria, a restauração, coisas maravilhosas nós ministramos, declaramos na vida de cada um de vocês. Nós os recebemos como família da fé e os abençoamos em nome de Jesus. E por isso nós aplaudimos este Deus maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. O que sobrou da minha voz é só para dizer que eu quero dar um abraço em cada um de vocês, eu e a Lise. Nós temos um livro, que ele é pequenininho, mas às vezes como extrato, tu não julga pelo tamanho, tu dá uma lidinha, porque pergunta assim, e agora, o que eu faço? Converse também com a pessoa que te convidou, e diz, bom, agora tu me trouxe até aqui,
me ajuda essa caminhada, o que eu tenho que fazer? Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E não esqueça, depois nós temos uma sobremesa servida e maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho, pelo trabalho desse capítulo, pelo convite. Quantos aqui, puxa vida, poder falar de quanta coisa linda que vimos juntos do poder de Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.